Inicialmente eu gostaria de saudar a todos os ouvintes e avaliadores presentes nesse congresso. O presente artigo que eu vou apresentar agora é de autoria de Amanda Costa Beberguerino, graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria e pós-graduada em Direito Tributário e Contabilidade Tributária pela Faculdade Brasileira de Tributação. Também pós-graduando em Compliance e Gestão Tributária pela FBT. Também ele é de autoria de Marina Siqueira, estudante de Direito da Universidade Federal de Santa Maria. O título do artigo científico é A desnecessidade de suspensão das execuções fiscais movidas em face da cooperativa em liquidação judicial. O tema do artigo, resumidamente, é sobre a submissão das cooperativas ao processo de liquidação e não à falência ou à recuperação judicial, bem como as consequências desse procedimento, um tanto quanto inadequado à atual conjuntura e estrutura das cooperativas. Assim, o objetivo desse trabalho é demonstrar como que essa discussão e mais a falta de entendimento jurisprudencial uníssono afeta as cooperativas, uma vez que, dada essa natureza civil, essas sociedades elas submetem-se ao processo de liquidação e não à falência ou à recuperação judicial. Assim, em um primeiro momento, é preciso debater se, nesses casos, há ou não a formação de um juízo universal, para então, em um segundo momento, discutir se essas execuções fiscais elas devem respeitar a ordem de juízo e, por via de consequência, serem suspensas até que se forme um quadro geral de credores e se faça o pagamento desses em respeito a essa ordem legal. Para tanto, o trabalho ele utilizou como métodos científico-dedutivo, na medida em que, partindo de uma concepção geral do que ocorre nos casos de falência e recuperação judicial, chega-se às conclusões aplicáveis às cooperativas. O método de pesquisa empregado é o comparativo e a técnica de pesquisa é a documentação indireta através de uma pesquisa documental e bibliográfica. Adentrando na estrutura do artigo, no primeiro capítulo, discutiu-se a natureza dessas cooperativas, regulamentadas pela Lei nº 5.764, de 1971, a qual define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas. No artigo 4º dessa mesma lei, como definição legal, as cooperativas elas são sociedades de pessoas com forma e natureza jurídica própria, de natureza civil, cujo objetivo é prestar serviços aos seus associados. Ainda, complementando esse dispositivo legal, o capítulo 9º da mesma lei dispõe que a forma de dissolução e liquidação dessas sociedades, as quais, em regra, não se submetem ao processo falimentar e tampouco à recuperação judicial. Já no segundo capítulo, analisando, ou melhor, passando pela análise da natureza, analisou-se a formação do juízo universal nos casos de falência e recuperação judicial dessas sociedades empresárias, regidos pela Lei 11.101 de 2005, com modificações posteriores pela Lei 14.112 de 2020. Nos termos dessa lei, ou melhor, do artigo 47 dessa lei, a recuperação judicial ela objetiva viabilizar a suspensão da situação de crise econômica financeira da sociedade empresária, a fim de permitir a sua manutenção, bem como o pagamento desses credores, promovendo, dessa forma, a preservação da empresa, a sua função social e o estímulo à atividade econômica. A falência, por sua vez, nos termos do artigo 75 dessa mesma lei, ela afasta o devedor das suas atividades, preserva e otimiza a utilização produtiva dos bens ativos e recursos produtivos, inclusive aqueles intangíveis da empresa. Além disso, permite também a liquidação célere das empresas inviáveis por meio da realocação eficiente de recursos nessa economia. Também objetiva fomentar o empreendedorismo, inclusive por meio da viabilização do retorno célere do empreendedor falido e a sua atividade econômica. Após a análise desses dois procedimentos, quais sejam a recuperação judicial e a falência, concluiu-se nesse mesmo capítulo que em todos os casos, seja em falência ou recuperação judicial, o que se observa é a supremacia de um juízo universal para decidir os atos tendentes a onerar ou dispor o patrimônio da sociedade, e assim determinar sobre os atos constritivos e expropriatórios no bojo do executivo fiscal. Entretanto, em que pese essa lei ela seja favorável às sociedades empresárias, na medida em que propicia a preservação da empresa,
Observa-se, por um outro lado, que ela restringiu a sua aplicação às sociedades com natureza empresarial, olvidando-se das sociedades simples, pessoas físicas e instituições possuidoras de regime de liquidação próprio e procedimentos específicos, como é o caso das cooperativas, objeto dessa discussão. Já no terceiro capítulo, destacou-se a importância da formação de um juízo universal na liquidação judicial de cooperativas e também na suspensão das execuções fiscais, porquanto a legislação não se atualizou com o desenvolvimento dessas organizações, de modo que as sociedades cooperativas elas mantiveram-se sujeitas àquele regime jurídico da Lei de 1971. Tal fundamentação encontrou guarida principalmente em decisões judiciais favoráveis à aplicação dos institutos de recuperação judicial e falência às cooperativas, motivadas também pelo princípio da preservação da empresa e levando em consideração o avanço organizacional dessas cooperativas. Isso porque tem-se percebido que os institutos jurídicos aplicáveis à insolvência civil, que são originariamente os aplicáveis às cooperativas, não são capazes por si só de atender à realidade dessas sociedades, já que na prática elas são similares às empresas. Ignorar essa realidade e tratar as cooperativas apenas como sociedades civis sujeitas à mera insolvência traz prejuízos não só às cooperativas, mas também gera total insegurança jurídica aos credores, que acabam não tendo garantia de que irão receber os seus créditos. Assim, como conclusão, destacou-se que as cooperativas, em que pese sejam consideradas sociedades civis, guardam similitudes fortes com as sociedades empresariais. Por isso, tratá-las de modo separado e submetê-las apenas ao regime de insolvência civil pode ser considerado um obstáculo ao seu desenvolvimento. Exemplo disso se dá quando o assunto é a continuidade de execuções fiscais movidas em face de cooperativas em liquidação judicial. Muito obrigada.